dia. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Deus é bom. Quem está feliz com Jesus, dá um amém. Glória a Deus por isso. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu sei que você está sedento, tem sede aí, dá um amém aí. Você vai entender por que essa pergunta, né? Quem tem sede, dá um amém aí. Amém. A última chamada, fala com o seu irmão, hoje é a última chamada, fala para ele aí. Não a última chamada, mas nós estamos vivendo no tempo da última chamada. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 1, para começar. Apocalipse capítulo 1, o versículo 7, por enquanto. Depois nós vamos espanar um pouquinho, mas vai lá, Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá no finalzinho. Se tem dois livros fáceis de achar, é Apocalipse e Gênesis, né? Gênesis vai no começo, e aí você vai entender também por que eu estou falando isso. E Apocalipse você vai lá no fim, né, do livro lá, e realmente será no fim das coisas. Apocalipse 1, versículo 7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua poderosa palavra e cremos que a partir deste texto o Senhor vai trazer uma revelação especial para cada um, Pai, que receber essa mensagem, cada um que está aqui, cada um que está na internet, cada um que vai acessar depois também essa mensagem, que o Senhor toque profundamente, em nome de Jesus, pois sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e o Senhor realmente tem uma chamada, e na verdade estamos no final de todas as coisas, estamos próximos, Pai, a viver algo que a igreja, ao decorrer de toda a história dela, aguardou ansiosamente, e nós aguardamos também. Nós queremos a Tua volta, nós queremos, Senhor, e temos sede da Tua presença, da Tua palavra. Então fala com a gente, por misericórdia no individual, e por misericórdia usa a minha vida, Pai, pois eu não sou nada, mas o Senhor é tudo em mim, em nome de Jesus. Quem crê nessa oração, diga amém. Amém. Quem já voou aqui, já pegou um avião para algum lugar e teve já uma viagem, essa experiência de viagem de avião, quem já teve? Né? Tem gente que tem diariamente essa oportunidade. Você que nunca voou, você vai ter que saber disso que eu vou te falar também. Porque quem vai pegar um voo, seja para onde for, eita, sou eu mesmo aqui, é porque esse cabine está com mau contato aqui, eu tenho que deixar bem guardadinho no bolso. Nós temos que entender o seguinte, que para você voar, para você ir para qualquer lugar, você tem que chegar pelo menos 2 horas antes no aeroporto. Quantas horas? Pelo menos. Por quê? Porque é correria. Lá não é só o avião que voa, é a hora também. Você pisou dentro do aeroporto, parece que a hora vai embora. Se você chegar em cima da hora, fica difícil você chegar até o portão. Primeiro você tem que saber onde é o portão de embarque, porque vai aparecer na tela, né? E aí quando você chega antes, você vai ter que ficar ali olhando, atento na tela, para ver que hora que vai sair o portão que você vai, então, para entrar no avião. Então você tem que ter atenção, tem que ter um tempo de preparo, você tem que estar com a mala tudo certinho, se você despachar ela ou não. Geralmente hoje até aquelas bagagens de mão eles estão despachando na entrada ali, quer dizer, você tem que chegar antes. Quem é que já perdeu o avião? Deixa eu ver. De manhã tinha 3, Francis, mais uns aí. Levanta a mão, quem já perdeu? É horrível, não é horrível, varão? É horrível. Porque você vai na expectativa, você compra antecipado, chega no dia, você atrasa. Eu também já perdi. É muito ruim. Porque na verdade depois você tem que pagar uma outra passagem. Você fala assim, mas como assim? Já tem a passagem, é só mudar o voo. Não é assim que funciona. Eles não agem dessa forma. Você vai chegar lá, vai fazer uma contestação, perdi, você vai dar seus motivos para eles, não importa o motivo, você já perdeu aquele voo, então você vai ter que, eles vão dizer o seguinte, tem uma multa, tem uma taxa. A taxa, na verdade, é o valor de outra passagem, e tem que pagar. Se você quiser, vai ter que ser assim.
porque o erro foi seu. Imagine você no voo com Cristo, né? Você recebeu Jesus, deixa eu ver quem recebeu Jesus aqui. Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, comprou sua passagem. Quem já comprou a passagem aqui para o céu aqui? Né? Aí, só que lá no aeroporto tem uma última chamada. Se eu chegou a ouvir, quando eu perdi o voo, interessante foi quando a Rafaela e o Jonas vieram para cá. E eu estava com eles. E dava tempo de eu chegar ainda. Eu vi os nomes, falando os nomes. Só que eu olhei para trás, tadinho, eles estavam mais enrolados que eu. Eles tinham que despachar mala grande e tal. E eu falei, eu vou ficar. Eu falei, eu não vou ir, vou deixar eles. Aí fiquei também. Paguei esse preço, né? E na verdade tem uma última chamada. Quando você está lá e está meio atrasado, só que chega uma hora que fecha os portões. Já era. Não tem jeito. Quem fez a prova do Enem aqui recente? Você sabe que tem isso também, né? Você chegou lá, o portão fechou, não adianta espernear. Acabou o tempo, acabou a hora. O mesmo, querido, somos nós, recebemos Jesus como Senhor e temos a última chamada. Na verdade, estamos na última chamada. A igreja manteve os olhos fixos na tela o tempo todo para ver, né, para visualizar lá o tempo que está chegando, a hora do voo, o horário. Nós não sabemos a hora, eu sei disso. Só que eu estou só trazendo uma figura de linguagem para você entender. Nós não sabemos a hora, mas nós temos esse voo marcado. Esse voo é com Jesus Cristo, nós encontraremos com Ele nas nuvens. Dá um amém aí, querido. Quem quer encontrar com Jesus nas nuvens aqui? Glória a Deus por isso. Então, você vai voar, literalmente, né? Agora, eu estou trazendo essa ideia para você entender o seguinte, que Ele vem, fala, e Ele vem com as nuvens, é o versículo que lemos, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os ultrapassaram, quer dizer, está dizendo em relação àqueles que o mataram, né, o povo judeu, e todas as tribos da terra se lamentarão, quer dizer, vão chorar e querer a oportunidade, não vai ter mais jeito. Aí eu estou dizendo para você, tem que ficar em alerta, tem que ficar em alerta. Olha o versículo 8, aí ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sei que você já canta essa músicas com essa frase e às vezes nem sabia, né? Tem gente que canta e depois fala, está lá na Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. O que ele diz? Fala assim, o primeiro e o último. Fala igual o pentecostal agora, o primeiro e o último. Amém. Fala forte aí. Quando ele diz eu sou o alfa e o ômega, o que ele quer dizer? Isso são duas letras, não sei se você sabe. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e ômega é a última. É como se ele dissesse o seguinte, eu sou de A a Z, eu estive no início e estarei no fim. Eu sou tudo, eu sou completo, é isso que Jesus quer dizer. Ele estava lá no Gênesis, quando a terra foi criada, ou melhor, recriada. Você que quer saber mais, você se matricula na próxima turma da Escola de Líderes. Nós damos detalhes a respeito disso. Lá está escrito em Gênesis, no versículo 1, e Deus criou os céus e a terra, ponto final. Só que entre o versículo 1 e o versículo 2 tem um intervalo ali, que diz ali que a terra estava sem forma e vazia. Como que a terra estava? Sem forma e vazia, estava na escuridão, cheios de abismos. Como que Deus criou os céus e a terra e criou com abismos? Ele não criou com abismos. Os céus e a terra foram criados vazios? Não, Deus fez a terra já habitada. Só que chega no versículo 2, a gente vê ali uma lacuna entre os dois versículos. E para você entender, houve então uma catástrofe no planeta Terra. Houve uma coisa que trouxe abismos, trouxe escuridão. Só que tem um detalhe lá, depois você lê, que Deus fala assim, e haja luz. O que Deus falou? Haja luz. Quando Deus fala para haja luz, o que aconteceu? E houve luz. Só que se você estudar um pouquinho só, você vai perceber que ali não foi uma criação de uma luz. Se já tinha feito os céus e terra, já estava tudo pronto. Houve uma escuridão, como eu disse. Então não foi ali Deus criando a luz. É a luz se apresentando. E quem que é a luz do mundo? É Jesus. Ali quando Deus fala haja luz, é Jesus se apresentando. Quando você perceber, ler Gênesis, você também leia
João capítulo 1, abre aí rapidinho, João capítulo 1, o versículo 1, e compara João com Gênesis ali. João teve uma revelação de Jesus Cristo, o Alfa, aquele que estava lá no início de todas as coisas. Versículo 1 fala assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem que era esse verbo aqui? Jesus. Ele está dizendo a respeito de Jesus que era o verbo, o princípio de todas as coisas, e ele estava lá no início de todas as coisas. Quando Deus fala, e haja luz, é Jesus se apresentando. E aí diz o seguinte, versículo 2: e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí ele diz, a vida estava nele, e a vida era o quê? A luz dos homens. Fala assim, Jesus é a luz de todos, fala de tudo e de todos. Quem crê nisso aí, nessa verdade, dá um amém aí. João conheceu então, olha só, hein? O apóstolo João, ele se considerava o apóstolo do amor, assim que ele escreveu a respeito dele. Ele viu Jesus no princípio, ele teve essa revelação de Jesus no princípio. Jesus nasceu em carne, ele disse, olha, o Alfa nasceu, lá em Gênesis já existia, antes do Gênesis ele já existia, e aqui em João ele disse, olha, ele nasceu, Jesus nasceu e era a luz dos homens. Versículo 5 fala, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quer dizer, a luz resplandece nas trevas. Aí você vai lá em Gênesis e compara, e haja luz, e houve luz. Então você vai percebendo aqui como que Deus revelou para João o Alfa, o Jesus do começo, o Jesus do início de todas as coisas. E quando a gente vai voltar para Apocalipse, volta lá, versículo 1 lá, volta lá. Jesus Cristo é apresentado, aquele que é, o que era e o que há de vir. Jesus, o Alfa e o Ômega, quer dizer, Jesus é tudo, Jesus é completo. Dá um glória a Deus aí. E aí ele mostra, que ele tenta mostrar pelo menos, no capítulo 1 mesmo, no versículo 14, esse Jesus, o Ômega, o Jesus do fim. Lá no final, toda a humanidade, todos vão ter que deparar-se com esse Jesus, o Ômega. Não é o Jesus do início, não é o Jesus que nasceu em carne, é um Jesus ressuscitado, com o corpo glorificado. Dá glória a Deus aí, igreja. Olha só como João tenta, ele é só uma tentativa aqui, né, de descrever esse Ômega que ele viu lá, Jesus. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Como que os olhos dele eram? Chama de fogo. Você tenta só imaginar aí, alguma coisa parecida. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como se refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, olha João descrevendo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aplauda o Senhor Jesus aí. Ah, glória a Deus, mais alto, igreja. Esse texto, vou te falar, é tremendo. Então a gente percebe aqui, querido, que Gênesis é o início de todas as coisas. Ele disse, né, para nós, eu sou o Alfa, eu estive lá, estava com Deus. João disse, olha, ele era Deus, ele estava com Deus e é Deus. Sem ele nada teria sido feito. Agora Apocalipse, meu irmão, é o fim de todas as coisas. Todos nós teremos um encontro com ele. E hoje eu não quero falar muito do início, eu quero falar mais do fim. Quero falar de Jesus, o Ômega, que você terá um encontro com ele. Não, eu não quero esse encontro, não quero ver esses olhos como chama de fogo. Não tem jeito, você vai ter encontro com ele. Querendo ou não, eu terei um encontro com ele. Agora, terão 2 julgamentos no final. Quantos julgamentos? 2 julgamentos. Um julgamento será para perdição.
julgamento para jogar, literalmente, jogar as pessoas que não temeram, não entregaram a vida para Ele, viveram no pecado a vida inteira, e serão lançados no lago de fogo, de enxofre. É chamada de segunda morte. Como que é chamada, querido? Segunda morte. Eu vou falar umas coisas fortes aqui, mas é a verdade, tá, querido? Se você ama a verdade, quem ama a verdade aqui? Precisa entender que o conhecimento da verdade é que te liberta, amém? Então, eu conhecendo a verdade, Jesus disse sobre isso: conhecereis a verdade vos libertará. Então, o destino de toda a humanidade, inclusive você, inclusive a minha, é encontrar com Ele. Só que tem esse primeiro julgamento, que será para a perdição eterna. Mas tem um outro julgamento que é para os crentes, e esse eu vou estar lá. Mas o crente vai passar por julgamento? Vai. Só que não é para ser perdição mais, ou ser salvo. Você estiver lá nesse julgamento, já está salvo. Só um detalhe para você ver. Um dia que você morrer, né, se você morrer antes da volta de Jesus, os anjos de Deus te buscarão, amém, querido? E te levarão já para o paraíso, lá no terceiro céu. Agora, quem não for levado vai ser problema. Agora o crente vai ser levado para esse lugar, e lá eles estão aguardando esse dia de julgamento. Todos os cristãos que já morreram estão no paraíso aguardando o momento deste julgamento, que é o julgamento de quem então? Das obras. Fala assim: eu serei, fala forte, eu serei julgado segundo as minhas obras. É isso. Que obras é essa? Por meio do corpo. O que você fez por meio do corpo de Cristo, ali vão ter então os galardões, a recompensa. Quem quer a recompensa de Jesus aqui? Então cutuca o seu irmão e fala: então tem que fazer alguma coisa, não dá para ficar parado, né? Jesus então, o ômega, ele vai ser o ômega para dois tipos de pessoas. Quais são esses tipos de pessoas? Primeiro nível que eu quero falar é você, em nome de Jesus, é o nível das pessoas que têm sede. Por isso que eu perguntei no começo: quem tem sede aqui? Né? Lembra ou não? Quem tem sede aqui? Deixa eu ver. Fala eu, fala. Fala, eu tenho sede do Evangelho. Eu tenho sede da presença de Jesus. Apocalipse 21, versículo 5. Apocalipse 21, 5 diz assim: aquele que estava assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Olha aqui para mim rapidinho antes de eu prosseguir. Quando você chegar lá, tiver um encontro com Jesus Cristo, quem quer ter um encontro com Jesus? Lá serão novas, não é algumas coisas não, serão novas todas as coisas, porque as primeiras obras é o que você está vivendo aqui hoje, vão passar. Nada, imagina, você vai lembrar, tá? Uma vez perguntaram para mim assim: bispo, nós vamos lembrar do céu? Aliás, nós vamos lembrar quando estiver no céu, lembrar da nossa vida aqui na terra? É óbvio que sim, querido. Como que eu vou estar lá sem saber quem sou? Estou aqui por quê? Quem sou eu? Você vai ter que entender pela eternidade que você está num lugar porque Jesus pagou um preço para você estar lá. Você vai ser eternamente grato porque você vai saber que você não tinha condições nenhuma de estar lá. Você não é merecedor nem de estar num cantinho do céu lá que seja, mas a graça de Jesus te comprou. É pela graça sois salvos. Não, mas é porque eu fiz muita obra, bicho, você não está entendendo. Eu varro o chão da igreja, eu evangelizo na rua, eu subo o monte, eu oro não sei o quê. Nada disso. Para que ninguém se glorie, a Bíblia diz, não é por obras, mas é por quê? Pela graça. O mais que você fizer em vida não vai pagar nem nada, não vai pagar nada por você estar lá nos céus, na presença de Deus. Você vai ter plena consciência de quem você foi, ter plena consciência de que você fez de errado, plena consciência de quem for sua família, de onde você nasceu, etc. Tudo você vai lembrar, todos os detalhes, porque até mesmo senão não seria céu, né? Porque você ia estar lá, imagina se aparecer lá: quem sou eu, onde estou, de onde eu vim? Nessas perguntas é para ser feitas hoje, né? Essa pergunta tem que ecoar dentro de você hoje: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? E aí, depois da morte, esses questionamentos é importante.
Eu digo que é até mais importante do que você estar numa festa é você estar no velório. Aí você fala, que isso? Tem gente que vai até bater na madeira agora. Está amarrado, sem força. Não é que eu quero que você viva uma experiência ruim ou que você veja alguém querido morrendo. Não é isso, querido. Mas é o lugar que você reflete. Ou você fica lá na festa, lá refletindo. Ninguém reflete na festa. Nós temos tendência de achar que, né, não tem problema nenhum, acabou. E quando você está lá no mundo, quando você estava lá no mundo, né, você estava lá. Tira a política da sua cabeça aí. Para que eu fiz isso? Né? Aí, você estava lá no tut-tut, meu irmão, você não refletia nada. Agora, o dia que você foi no velório, você olhou aquele caixão, bonecão lá, porque ali é um boneco já, né? O corpo ali não tem mais vida. Já teve um destino aquela pessoa. E aí, o importante é eu pensar assim, um dia pode ser eu lá. Eu não, meu corpo ali. Né? Você vai morrer um dia, se Jesus não voltar antes, você sabia ou não? Você veio aqui para me te falar, então, desculpa a honestidade, mas a tendência não, é a certeza de cada um de nós. Só que diz o texto seguinte, eu faço novas todas as coisas. Vamos voltar à leitura aqui. Versículo 5 de Apocalipse 21. Versículo 5 diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Fala assim, tudo está feito. Aí diz, eu sou o alfa e o ômega. Olha aí de novo, o princípio e o fim. Aí diz o seguinte, olha, o que Jesus disse? Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água viva. É de graça, irmão. É de graça, mesmo, de graça. Aí o versículo 7 diz assim, o vencedor herdará estas coisas, eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Dá uma salva de palmas a Jesus aí. Glória a Deus. Então, a última chamada aqui agora é para aqueles que têm sede. Dá um amém aí. A última chamada, quem tem sede, vem e beba. É simples, né? Você vai chegar diante de Jesus, fazer o quê? Confessar Ele como Senhor, crendo no coração. Não é a religiosidade, não é pagar promessa, subir escada de joelho, tem nada disso, querido. É você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Só que tem um detalhe no versículo 7, quando ele fala, o vencedor herdará estas coisas. Ele fala primeiro, aquele que tem sede, venha e beba. Amém? Depois fala, o vencedor herdará essas coisas. Quando ele fala de vencedor, a linguagem figurada ali é como se fosse um atleta vencendo. Você entrou na corrida, existem os perdedores e existem os vencedores. Então, o fato de eu ter sede, eu confessar Jesus Cristo, maravilhoso. E tem muita gente que confessa Jesus e entende, é convicto do que Deus tem para ele e ele segue em frente. Só que chega um determinado tempo da vida, querido, que você vai ser provado. Ou você não sabia disso também? Deus só prova quem ama, só para começar. Eu estou passando prova, glória a Deus por isso. Ninguém ora assim, Senhor, me dá uma prova. Quem que já orou aqui assim? Chega, né, amor? Chega. Estava falando quarta-feira que tem vezes que eu penso assim, Senhor, o Senhor está achando que eu sou o Rambo. Vocês sabem quem é Rambo? Claro que sabe, né? Não é possível. Ele acha que eu sou o Quid. Quid vocês conhecem. Lutador de boxe. Na minha época era o Rocky Balboa. Tem hora que Deus acha que eu sou o Rocky Balboa. De tanta prova. Glória a Deus pelas provas. Dá um amém aí, querido. Porque a prova é para você sair o quê? Aprovado. Para você ser vencedor. Quem quer ser vencedor aí, dá um glória a Deus aí. Aí está dizendo, quem herdará essas coisas é só o vencedor. Aí diz, eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Então, querido, você tem que entender o seguinte, aquele que tem sede, venha e beba. Você sabe que a sensação pior que um ser humano pode viver não é fome, mas é sede? Você sabia que você, e alguns até questionam isso, alguns até duvidam, mas é verdade, você pode ficar sem comida muito tempo.
Quem sabia disso? Pode. Né? Pessoas fazem jejuns prolongados. Eu já fiz 40 dias. Quem já ficou 40 dias sem comer aqui? Ninguém? Eu já fiz. Não morre não, querido. Estou aqui te falando para você hoje. Agora é o seguinte: ficar sem isso aqui não pode. Sem água não dá. 40 dias deve dar uma sensação de tortura, né? Sequidão, e aí deve desfalecer realmente, porque você na verdade precisa mais de água do que comida. Faz uma prova aí, faz um teste um dia. Prova não, um teste um dia. Faz um jejum aí, começa de 3 dias. 3 dias sem comer e bebendo só água, inserindo só água. Não morre não, querido, fica tranquilo, pode ter certeza. Agora, quando eu trago isso aqui, porque uma reflexão para você é o seguinte: que o natural é sempre um paralelo com o espiritual. Sempre. A Bíblia fala sobre os bebês que nascem, né? E tem um leitinho, né? E fala sobre isso, que a pessoa se converte, ela pode ter 50, 60 anos de idade. Ela, no mundo espiritual, é um bebê, precisa de leite. Então ele tem esse paralelo. Então o paralelo para nós é o seguinte: eu preciso ter água e desesperadamente beber essa água. Quem tem sede, venha. E toda a humanidade tem sede, na verdade. Sede de Deus, mas não sabe. Quantas vezes você já teve relacionamentos, passou por tantas situações no mundo, procurou em coisas, né, em prazeres momentâneos para saciar sua sede, e de repente você viu que, opa, não adiantou de nada. A sede volta, a tristeza volta, o buraco que tem dentro, né, do peito volta, a sede volta. Agora quem tem sede reconhece essa sede, aí entende que é só Deus que pode preencher, só Jesus Cristo pode encher, só a presença dele que preenche a tua vida. Dá glória a Deus aí. Muitos buscam a felicidade em coisas, mas não é você não. Dá um glória a Deus aí. E o detalhe, né, é de graça. Hebreus capítulo 10, vamos lá, rapidinho. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Aqui fala que para os crentes, não sei se você sabe, as epístolas, as cartas, seja de Paulo, seja Hebreus é uma carta também, só que não sabemos o autor. Eu sugiro que seja Paulo mesmo. É destinada para a igreja, porque tem coisas que você lê, exortação, por exemplo, tem gente que acha assim que é para o mundo, o cara que está em pecado. Não, as exortações nas cartas são para a igreja mesmo. E aqui é um alerta para quem? Para a igreja. Hebreus 10, 36, quem achou, diga amém. Vocês precisam perseverar. O que precisa aí? Perseverança, tá? Para que, tendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Amém, queridos? É Jesus, está falando sobre Jesus aqui. Mas o meu justo, esse detalhe aqui, ó, viverá pela fé. Fala assim: o meu justo viverá pela fé. Aí depois tem um detalhe: e se retroceder? O que acontece? Dele a minha alma não se agradará. Aí há uma declaração do autor: nós, porém, somos dos que dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Quem tem sede aqui, dá glória a Deus aí, querido. Qual é o segredo? Viver pela fé. Fala, o segredo é viver pela fé. Agora, quem retrocede, tem fé? É só você perceber no texto, né? A gente vê no texto: se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Então a Bíblia não brinca, querido. Eu pensei que estava ali no texto ali. A Bíblia, ela não brinca. Se ela disse aquele que retroceder, a alma de Deus, de Jesus, está dizendo o texto, não se agrada dele. Então existe uma corrida, existe então uma chamada. Qual é a chamada? Essa chamada dos últimos tempos. Pode chamar de trombeta também. As trombetas, né, os toques estão aí, os sinais estão visíveis, a chamada o tempo todo, a palavra alertando você sempre, diariamente. E a pergunta que sempre fica é: por que o bispo insiste que eu vá para os GCs? Por que o bispo insiste eu não faltar nenhum culto? Por que eu insisto com vocês? Para você se avaliar sempre, para a palavra te avaliar sempre. Quem ama aqui ser avaliado pela palavra de Deus, aí dá um amém.
Nós não somos da igreja que vigia ninguém, tá, querido? Se você veio para a igreja, para a nossa igreja, pensando, lá vai ter líder, o pastor vai me vigiar, e assim ele me vigiar eu não vou pecar, deu ruim para você, porque eu não vigio ninguém. Não fico olhando rede social de ninguém, não fico vendo o que você faz durante a semana, não procuro saber. Claro que tem coisas que precisam ser tratadas, e nós sabemos que precisamos tratar e vamos tratar. Mas o meu objetivo aqui não é ficar vigiando a vida de ninguém. Esquece esse negócio. Dá um amém aí, querido. Você tem a avaliação já da palavra. Você lê a palavra e está achando que está estudando ela. Quem gosta de estudar a Bíblia aqui? Deixa eu ver. Queira estudar mesmo. Só que a gente estuda e a gente acha assim, vou saber mais sobre Deus. Na verdade, Deus está te enchendo de palavra e Ele está vasculhando dentro de você. Ele que está mexendo dentro de você. Dá um amém aí, crente. Amém? Então, quando você entende o seguinte, que eu não posso retroceder, eu tenho que ser mais avaliado ainda. Nós estamos numa noite de ceia. E a noite de ceia é uma oportunidade tremenda. Claro que não é só na ceia, mas uma oportunidade tremenda de você se avaliar. A Bíblia diz, e nós vamos ler no final aqui, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, não seríamos condenados. Você sabe o que está escrito lá? Depois eu vou ler para você em 1 Coríntios capítulo 11. Então, na verdade, eu tenho que julgar a mim mesmo. Como que eu julgo a mim mesmo? Segundo a reta justiça, segundo as Escrituras. Agora pergunta para o seu irmão assim, a quem você quer agradar? Fala para ele aí. Irmãos, é muito forte essa pergunta, porque eu vou te explicar já já em que contexto eu estou dizendo. O mundo aí fora está ensinando tanta coisa errada, mas tanta coisa. Você sabe que a geração que nasceu entre o ano 80 a no ano 2000, vamos lá, vou arredondar aqui, de 80 ao ano 2000, quem nasceu nesse período aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Hoje, agora de manhã acho que está mais ou menos, né? Agora de noite, aliás, de manhã estava a maioria, eu acho que estava os quarentões aí, mais de 40. Querido, quem nasceu nessa geração de 80 até o 2000, foi a geração que mais viu mudanças. Você sabia? Não estou falando aleatório não, porque eu acho não, pode pesquisar. É a geração que mais viu mudanças de todas as outras gerações que já passou na Terra. Uau! E eu pertenci a essa geração. Ó, né, Francis? Pertencemos a essa geração. É a geração que saiu, querido, da bolinha de gude no mato só lá, às vezes, eu não era tanto assim mato, mas era na rua, né? Gostava de jogar na rua, jogava bola e tudo. Saiu disso, de repente um orelhão quem conheceu o orelhão aqui? De telefone público, né? De vez em quando eu acho uns por aí, uma raridade por aí, mas não sei se funciona. Que dava fila, só da geração que ficava na fila com a fichinha na mão para fazer uma ligação. Quando começou a ter telefone fixo dentro de casa, as pessoas ficavam impactadas quem tinha esse telefone, porque era o rico, o cara que era rico que tinha. Né? Oh, porque tem telefone em casa? Não sei, é rico, hein? Nós somos da geração que saiu disso, foi para o celular, um tijolão desse tamanho, que a galera que tinha condições botava aqui, ó, pendurado aqui e saía na rua. O Guinho é desses, né, Guinho? Andava com aquele negoção assim, aí fazia questão de atender na rua. O cara que estava, aí abria assim, ó, ficava desse tamanho, celular. E aí o cara ficava na rua com aquele negócio, assim, tal. Aí os outros olhavam e falavam assim, esse cara é empresário, rapaz, só pode ser, um cara rico, né? Que não era qualquer um. Nós saímos de tantas situações. Por que eu estou dizendo isso? Depois disso, começou a ter CD. Olha quanta coisa que eu vi mudar, irmão. CD. Aí depois do CD, aí veio o celular, começou a ter música no celular. Cara, que fantástico aquilo. Eu precisava de uma fita e rebobinar a fita, botar um negocinho, ó, tic, tac, e às vezes a fita embolava lá dentro, estragava tudo. Esperava uma música tocar às vezes na rádio. Estou te contando só para dar uma distraída mesmo, porque depois vai vir pedrada aí. E ficava um tempão, tem que tocar aquela música, e com o dedinho assim, ó, rec play. Quem lembra dessa fase aí? Irmãos, estou falando grego para muita gente aqui, eu sei. Tocava a música, rec play junto, gravava a música na fita. Aí você tinha oportunidade de ouvir. E as rádios sempre colocavam 88 FM. E você ouvia aquela música com gosto, fazer o quê? Ah, não quero ouvir com vinheta. Tinha que comprar o disco, LP, ou CD depois. Enfim,
Eu estou só te falando essas coisas para dar uma descontraída. Mas hoje em dia, tanta mudança não é só nisso, querido. As mudanças hoje são nos ensinos. Estão tentando discipular, entre aspas, seus filhos lá na escola. Implantar na mente deles que homem casar com homem é normal. Que hoje em dia, um menino pode crescer num lar tendo pai e pai, ou mãe e mãe. Homem com homem é normal, mulher com mulher é normal, vestir roupa X é normal, pintar a boca de batom, homem, pintar a boca de batom é normal. Tantas coisas, querido, que hoje estão normalizando. Sexo antes do casamento, não, isso não tem nada a ver, tem que experimentar, tem que provar mesmo. Isso tudo, meu irmão, vai contra as leis de Deus e terão que prestar conta lá no ômega, lá no final. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então nós temos que entender o seguinte, que este mundo mudou tanto, mas tanto mesmo, em relação a pecados, queridos, sempre teve, mas hoje querem normalizar o pecado. Querem entrar dentro da sua casa e dizer o seguinte, as normas de como vai viver. Você sabe que tem aí uma coisa, tentando implantar leis futuras, então você tem que ficar atento a isso, tá, querido? A igreja não pode envolver política, não, por isso que avançou tanto a desgraça que está aí. Porque a igreja muitas das vezes se omitiu a não participar de nada, não enxergar nada, fingir que tudo, não se mistura religião com igreja, não existe isso. Religião com política, e não existe isso, querido. A Bíblia ela é política do começo ao fim também. Jesus vai ser o governo justo que você tanto quer. Amém? Então a igreja ela tem que sim ficar por dentro de tanta coisa, e existem leis que dizem que o seu filho não vai ser seu filho. Quem é que está grávida aqui? Você está grávida, mas quem? Só ela? As grávidas, você está gerando um bebê no seu ventre aí, que o Estado quer implantar a goela abaixo, que quando nascer pertence a ele, não a você. Você sabia disso? Se você começar a ensinar coisas contra o Estado, você pode ser até preso. Olha que lástima, olha que desgraça, né? O inferno quer invadir a sua casa e mostrar que você, lá dentro, você não tem autoridade. Quem tem autoridade é o Estado. E as coisas que a mídia implantar tem que ser a verdade na tua mente. Na sua mente não, na minha mente não, na minha casa não. Nós somos de Cristo, selados pelo Espírito Santo. Dá glória a Deus aí, querido. O que vai fazer a diferença até o fim? A igreja do Deus vivo, onde Jesus é o cabeça, Ele é o Senhor dos senhores, e a palavra dEle é que é a nossa lei. Dá uma glória a Deus, e dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o que é, o que era e o que há de vir, Ele é na vida da gente até o fim. E não tem mudança, não tem alteração, não tem situação, não que agora a geração é diferente. Para mim não tem isso não, querido. Nós somos de Cristo. O que vai fazer a diferença é a igreja de Jesus. Amém, queridos? É a igreja de Jesus que faz toda a diferença. Apocalipse 22, vamos lá. Apocalipse 22, versículo 1. Muita coisa, né? Vou falando, mas vamos lá, vamos ler aqui. 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um lado e de outro do rio, está a árvore da vida. O que tem lá? A árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Dá um glória a Deus aí. Lá no Gênesis, vamos lá, a gente precisa fazer esse paralelo, Gênesis e Apocalipse. Por quê? Ele disse que ele é o alfa, o Deus que estava lá no Gênesis. Ele é o ômega, o Deus que estará lá no final de todas as coisas. Tudo está feito. É interessante eu falar, que tem gente que fala assim, ué, mas como assim está feito? Jesus já está lá na frente esperando assim, ó, vem meu filho. Ele já está esperando. A eternidade, querido, a gente não tem noção do que é a eternidade. O dia que estivermos lá que nós vamos saber. Mas Jesus já sabe todas as coisas. Ele já sabe você, já está visualizando você lá no céu, lá no paraíso com Ele. Dá um glória a Deus aí. Mas você está ainda em curso. Essa que é a questão. Para Jesus já está tudo feito. Para você, você está em curso. O dia que você chegar diante do trono, seja qual for, eu preciso ser real com você, tá? Lembra que eu falei?
Não preciso fantasiar nada. Tem pessoas aqui que talvez vai estar no trono de julgamento. Quando você estiver no trono lá de julgamento, você não tem como ter desculpas. Não, porque eu fui assim, fui assado, estive numa igreja lá, ouvi um pregador chato falar na minha cabeça lá, e não me entreguei para Jesus e tal, mas o senhor sabe, já estava tudo feito, o senhor que ordenou de eu estar aqui. Não tem isso. Na verdade, querido, você tem a responsabilidade pelos seus atos. Você é eleito de Jesus, dá um amém aí. Amém. Mas você é livre. Você é livre, para dia após dia, você decide pecar ou não, querido. Ah, não foi o diabo, bispo, o diabo que fez eu ter relação com a minha namorada. Ah, crente, se eu te pego. Não, porque foi o diabo, sabe, que o diabo me levou para a festa, eu fiquei lá no... Não é diabo não, querido. Ele vai tentar você, mas tem uma coisa, ele pode tentar, mas quem dá a palavra final é você. Se você é cheio do Espírito Santo, você crê em Jesus como o alfa e ômega, Ele é o todo-poderoso na tua vida, você pode sim se santificar. Santifique-se mais. Fala com o seu irmão, santifique-se mais. Porque nós vamos ler no final que o imundo, ele vai ficar mais imundo a cada vez, a cada tempo. O início lá, nós lemos o seguinte, no início teve no Gênesis, né? Teve o fruto proibido. Quem lembra aqui? Fruto proibido. Adão pegou do fruto. No fim, no centro da Nova Jerusalém, que nós lemos aí, terá a árvore da vida. Dá um glória aí, querido. Até as árvores, as folhas, aliás, dessa árvore serão para cura. Lá foi para entrar, onde entrou toda a maldição. Deus fez para provar o ser humano. O ser humano foi desobediente desde lá do início. No final de todas as coisas será cura, e nenhuma maldição estará sobre a tua vida. Dá um glória a Deus aí. Aquele que tem sede herdará todas essas coisas. Dá um glória a Deus aí. Agora olha comigo Apocalipse 21, o versículo 4, tremendo. Apocalipse 21, 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos. Olha lá, está aqui na tela para você ver. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, passaram. Dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas a Jesus aí. Glória a Deus, mais alto. Aleluia. Como eu disse que eu ia falar dois grupos de pessoas, aqui agora, a segunda coisa que eu quero falar para você é que as pessoas que não têm sede. É o segundo grupo de pessoas. Apocalipse 21, o versículo 8, acompanha comigo. Apocalipse 21, 8 dá uma lista de companhias não muito boas. Apocalipse 21, 8 diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber o quê? A segunda morte. Aqui já começa, o negócio ficou estreito, né? Ficou bem estreito. Por quê? Porque aqui dá uma lista de quem continuar no pecado. Claro que essa lista poderia ser muito maior. Só que só para você perceber, numa pequena lista já pega e engloba muita gente. Apesar de uma primeira leitura você falar assim, não, aqui, estou longe de tudo isso aí. Começa a lista falando sobre os covardes. Começa a lista falando sobre quem, querido? Quem covarde é esse? Toda vez que eu leio esse texto eu lembro de um fato que aconteceu comigo. Que algumas traduções é tímidos. Você está com a sua Bíblia aí, dá uma olhada aí. Algumas traduções não é covarde, é tímidos. E uma irmã uma vez, tadinha, nunca mais esqueço, chegou até mim e falou assim: eu sei que eu estou condenada, bispo. Eu era pastor, né, pastor? Eu sei que você está condenada. Eu estou condenada. Eu falei, como é? Eu já sei que eu estou condenada. E uma tristeza, sabe, um semblante caído. Você vê aquela irmã só no culto assim, sabe? Cantava de braço cruzado, entristecida, ela não deixava de ir. Só que eu falei, mas por quê? Me explica esse sentimento aí, filha, porque eu fiquei preocupado. Foi um final de culto, na porta lá da igreja, lá no Rio, isso. A pessoa chegou para mim e falou isso, e ela explicou que eu era de outra igreja, e o pastor falou que, pelo fato de eu não aceitar dar meu testemunho na frente da igreja, de eu não pegar um microfone, de eu não ter coragem de ler a Bíblia em público,
E está escrito que os tímidos serão lançados no lago de fogo. Eu falei, pelo amor de Jesus Cristo, como que uma palavra de uma pessoa arrebenta, destrói uma vida, querido? Minha vontade de pegar aquele pastor, você já imaginou o quê? Fazer o quê, né? E falar, crente. Continua para a minha frase, crente. Crente, se eu te pego. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, ali não quer dizer, ali a timidez, que algumas traduções, eu não gosto dessa tradução por isso. Tem gente que tem uma mentalidade que só Jesus. Ali cabe mais covarde. Eu falei, querido, não é timidez de temperamento. Quem é tímido aqui? Deixa eu ver. Você imagina alguém chegar para você e falar, você é tímido? Tem uns que levantou a mão e falei, sei, como é que é? Sei. Né, Fernando? Mas eu também sou. Fala, fala. Tem gente que não acredita, né, amor? Eu sou tímido, demais. Timidez de temperamento. Que o melancólico, ele naturalmente, que eu sou melancólico de temperamento, é tímido de natureza. Tem gente que não acredita nesse negócio de temperamento, mas existe, é só estudar o ser humano. É um estudo que tem, que todo mundo já está falando sobre isso. Bom, a timidez aí é só um temperamento, só, sabe, questão de alma, e pode ser tratada. Naquilo que Deus te chamou, você vai enfrentar e vai vencer. Dá glória a Deus aí, querido. Quando eu faço em Deus, aí eu tenho uma autoridade, não tem timidez que me vença. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O que é o covarde então, bispo? Vou te explicar. Um pouquinho só, pelo menos. Tem uma lista grande que eu poderia te falar. O covarde é aquele, sabe, que já sabe que Jesus é o Senhor. Ele sabe que Jesus Cristo, que a Bíblia é a verdade. Ele sabe, só que ele por covardia não se entrega. Ele sabe que tem que mudar. Ele sabe que tem que se arrepender. Ele sabe que tem que largar o pecado, mas aí a covardia é tanta que ele fala, não, mas não dá, outro dia, mais para frente, quem sabe no ano que vem, com coisa que sabe, né, que vai chegar no ano que vem, né? É esse que é o doído, de ver que o ser humano às vezes é tão, sabe, uma coisa tão simples de entender, e aí ele fica na covardia, tem que mudar, tem que largar o pecado, e aí Deus usou alguém para falar às vezes, como talvez está me usando hoje. Meu irmão, você tem que vestir a carapuça, abotoar e falar assim, eu vou mudar a minha vida, eu vou ser transformado. Chega esse negócio de covardia em nome de Jesus. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus aí. Só para você perceber aqui, já pega um monte. E o segundo, incrédulo. Qual que é o segundo? Incrédulos. Incrédulo é a pessoa que não acredita em Deus? É o cara que fala que é ateu só? Não, também. Só que tem aquele incrédulo que na hora que era para exercer a fé, recua. A hora que era para ser cheio da fé em Cristo, acreditar e falar assim, eu acredito, Deus vai mover. E a hora que fala, Deus esqueceu de mim. Põe a mão na cabeça e fala, vale meu Deus aí, fala. Tem coisas, querido, que nós precisamos entender, que aqui uma lista, e aí tem mais, homicida. A gente vai perceber o seguinte, só quem matou alguém. Às vezes as pessoas matam o outro no coração. A falta de perdão, não perdoa, eu quero que ela se dê mal mesmo. Já matou, irmão. Não precisa dar tiro em ninguém. Já matou ela no seu coração. O que eu faço então com isso? Arrependimento. Amém, querido? Arrependimento, perdoa logo para você ser livre. Eu vou perdoar e eu vou livrar essa pessoa. Você vai livrar você mesmo. Quem quer ser livre aqui? Deixa eu ver. Posso continuar ou não? Amém? Então também a Bíblia fala sobre os imorais aí. O que é imorais? Lá no grego é pornôs. Te lembra alguma coisa ou não? Pornografia. Aí você fala, imorais ali é quem é viciado em pornografia? Também. Não é só a questão disso. É todo aquele que se entrega à relação sexual ilícita, né? Tá tão já a mídia pinta de bonito, de normal, como eu já disse anteriormente, que você tem uma vida sexual ilícita. Eu dei exemplo aqui, homem com homem, mulher com mulher. Um cara de 40 se relacionar com uma menina de 15. Pelo amor de Deus, gente, não tem nada de normal nisso. Diante da Bíblia, é pecado, dá um glória a Deus aí. Prazeres momentâneos, prazeres fora sexuais, né, fora do casamento, relação sexual entre namorados, tudo isso entra nos imorais. Agora, como que Deus quer, bispo? O casamento está no coração de Deus, dá glória a Deus aí. Casar com uma única mulher, com um único homem, e ali sim os dois podem ter prazeres diante de Deus.
A gente ministra para casais. Deixa eu ver os casados aqui, deixa eu ver. Dá um glória aí. Tem homem casado aí? Tem homem casado aí? Fala au, gente. Au, au. Tem homem aí? Isso, agora eu especifiquei só os casados. O homem casado, ele desfruta da esposa. Quando a gente ministra para casais, a gente fala o seguinte: olha, tem anjos de Deus lá quando vocês se relacionam. Que é isso, bispo? Então vou ligar o som e vou falar: preciso de ti. É assim? Pode ligar também, não tem problema. Querido, porque agrada o coração de Deus, é a forma que Ele fez. Quem está entendendo aí, dá glória a Deus aí. Pronto, mas a mídia quer pintar de lindo, bonito, é o pecado. Aí tem os feiticeiros. Você não é daquele que vai assistir filme de terror não, né? Porque é tudo feitiçaria, querido. Feiticeiro gospel. Vai para o monte, só dá certo se enterrar a Bíblia e jogar óleo. Ai, Jesus. Oração contrária, que fulano vai separar o casamento dela, porque aquela mulher que é a mulher da minha vida. Ai, crente, se eu te pego. Ai, dá até ânsia assim, dá até estribilique. Feitiçaria, querido. Feiticeiros falando no nome de Deus. Todo tipo de feitiçaria o Senhor rejeita. Idólatras, não sou idólatra. Às vezes o que coloca diante, em primeiro lugar, diante de Deus, antes de Deus, é a idolatria. Então não é só uma estátua, uma imagem de escultura. Vários tipos, até o dinheiro pode ser idolatria na vida de alguém. Olhe para mim aqui. Agora tem os mentirosos também. Está vendo como é que uma lista pequena já pegou um monte? E você sem Jesus é um pouco de cada coisa aqui. Fala que não. Eu posso falar, né, irmão? Posso continuar ou não? Pode? Amém. As verdades precisam ser ditas. Imagina só, você tem uma linha de trem à noite, aqui eu não vejo muito, né? Para você atravessar e está vindo o trem. O que o trem tem que fazer? Buzinar, né? Então entenda essa palavra de hoje como uma buzina, assim, bem daquela alta, para te alertar para você não morrer. Porque o inferno é real. Fala para o seu irmão, o inferno é real. Fala, fiquem alerta. Sabe quem mais falou do inferno? Sabe ou não? Do que de bênçãos? O Alfa e Ômega. Jesus falou mais de inferno. Se você estudar a vida de Jesus quando esteve na terra, mais de inferno. Jesus falou de perseguição, falou de coisas, querido, que os judeus ficavam assim: mas está duro esse discurso, difícil de engolir. Está dizendo que Ele é o pão da vida, que negócio que é esse? Diz o texto que discípulos pararam de seguir Ele, e Ele chega para os 12 dele e fala assim: vocês também querem ir? Olha que coisa. Imagina uma igreja, eu falando e a igreja saindo, e os meus discípulos ficam e eu falo: você também quer? Qualquer pastor na face da terra ia chorar e falar: meu Deus, as pessoas estão me rejeitando. Mas a verdade precisa ser dita. Quem está entendendo, diga amém. Então o inferno, escreva bem no seu caderno isso: o inferno não é correção para ninguém. O inferno é juízo. Não adianta achar assim: alguém foi lá, vai ser corrigido, tem um purgatório, tem religiões que ensinam. Mentira. Uma vez morreu sem Cristo Jesus, já era, já perdeu. Quem está entendendo, diga amém. Bom, eu também queria que o inferno não existisse. Eu vou mostrar minha humanidade. Poxa, Deus, não podia existir. Mas Deus não criou o inferno para o ser humano. Jesus disse que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Por que seres humanos vão para lá? Por que seres humanos vão ser lançados junto com a besta? Serão lançados com o diabo no lago de fogo? Porque a vida inteira fizeram a vontade dele. Eu quero fazer a vontade de Jesus Cristo. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Eu quero fazer a vontade de Deus Pai, que enviou seu único filho, seu filho unigênito, para morrer pelos meus pecados. Eu quero ter sede durante a minha vida toda. Agora, aqueles que não têm sede serão lançados no lago de fogo. Agora, a pergunta é: em qual grupo de pessoas você quer pertencer? Qual lado você quer estar? Tem gente em cima do muro, não precisa nem contar aquela historinha, né? Quem está em cima do muro está no lado de quê? Do inferno. Porque você precisa ser uma pessoa decidida, convicta, ser um crente de verdade. Agora, para de ser um crente legalzinho demais. Já viu aquele negócio, aquele crente, quando alguém fala assim, aquele crente é gente boa demais, é meio complicado. Quando ele está na roda dos escarnecedores,
né, nem entra nessa roda, que Deus fala para você não entrar. Quando você está lá na roda, na conversa, no seu serviço, você revela quem você é de verdade. Não, aquele cara é crente, gente boa, não é chato. Tem que ser chato, tem hora, querido. Você não pode ter pacto com o capeta, quer dizer, com o pecado. Quem está entendendo, dá um amém aí, querido. O diabo aplaude o cara que é crente, está todo domingo na igreja e está lá sentado na roda e com os mesmos assuntos, não está ali demonstrando diferença nenhuma. A palavra de Deus para você é: tenha sede enquanto há tempo. A chamada é para hoje. Dá glória a Deus aí. Olha lá, a última chamada está soando ainda. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí bem forte aí. Porque é difícil dar glória numa palavra dessa. Eu sei que é difícil, mas às vezes é melhor do que ficar só esperando coisas macias, né? Eu me lembrei da história da mulher chamada mulher samaritana. Ela está lá em João capítulo 4. Pode vir o teclado aqui. João capítulo 4 fala da história de uma mulher chamada mulher samaritana. Nós conhecemos ela assim. A mulher encontrou com Jesus num poço. Quem conhece essa história? Aquela mulher ali começa um diálogo com Jesus. Aliás, Jesus que puxa o assunto. Jesus estava com sede. Olha só, hein, que coisa, né? Jesus estava com o quê, querido? Sede. Ele pediu um pouco de água para uma mulher samaritana. Só para você entender, os samaritanos não se davam com os judeus. Aquela mulher já estranhou, porque ele pediu água para ela. Ela falou assim: mas como que um judeu, que pelas vestes eles reconheciam, né, está pedindo água para uma mulher samaritana e ainda pecadora? Porque essa mulher estava meio-dia no poço. As mulheres da época, que eram direitas, né, se viam como direitas na cidade, elas iam pela manhãzinha em grupos grandes, porque a função de buscar água, na época não tinha água encanada igual você tem lá. Para buscar água no poço, elas tinham que ir, elas iam em grupos e de manhãzinha, com o sol tá bem saindo ainda, bem fresquinho. Agora essa mulher não, essa mulher estava meio-dia. Por quê? Ela se sentia rejeitada, por ser uma pecadora. Pelos escritos nós percebemos que era uma mulher adúltera, era má vista na sociedade. E Jesus passou por ali só para ter um encontro com ela. Você pode pensar assim: mas eu sou pecador, quem sou eu para estar na igreja? Todos nós devemos pensar assim. Só que Jesus, Ele muda a rota se for preciso para falar ao teu coração. Ele quer encontrar o teu coração de qualquer jeito. Uns até suspeitam: será que Jesus estava com sede mesmo? Ou Jesus só fez ali um puxar de assunto? Ele também estava ele era homem, também sentia fome, sentia sede, né? Só que a maior sede ali não era dele, a maior sede era da mulher. Quando então ele foi revelando a vida dela, aquela mulher apresentou uma sede diante dele. E assim eu quero ministrar sobre a tua vida. Aquela sede tem que estar em você. Sabe o que aconteceu? Quando aquela mulher bebeu daquela água, não é uma água natural, bebeu das palavras de Jesus, a cidade inteira depois veio ouvir Jesus Cristo. Não sei se você está entendendo, irmão. Quando você tem sede, você tem desejo de trazer outras pessoas. Quando você tem sede, você quer que outras pessoas ouçam também. Aquela mulher saiu desesperada pregando já. Quem está entendendo aí, dá glória a Deus aí. A mulher não fez um curso de teologia, a mulher não fez um estudo sobre quem era o Messias. Ele já entendia o que precisava vir o Messias. Ele se revelou como Messias para ela. E o que ela fez? Venham ouvir o que esse homem tem a dizer. Ele está dizendo tudo que eu vivi. Venham ouvir, venham ouvir. Aí é como se dissesse o seguinte: ela chegou soando para toda a cidade dizendo: quem tem sede aí como eu tenho, quem é pecador como eu sou, venha ouvir, venha beber dessa água. O nome dele é Jesus. Ele se apresentou para mim. Dá glória a Deus aí, querido. Ele se apresentou para aqueles que têm sede. Quem tem sede aqui, dá um amém aí, querido. Claro que Jesus teve rejeição também. Por isso que eu já desisti de querer agradar todo mundo. No começo do meu ministério pastoral, eu queria agradar todo mundo. Eu pensava que eu ia agradar todo mundo. Quando eu percebia a rejeição, eu ficava: meu Deus, não é possível. A gente tenta ser bom, a gente tenta orar, e as pessoas rejeitavam e tudo. Mas, querido, deixa eu te falar, líder que é líder, Jesus era o grande líder. Amém? Jesus queria falar a verdade, e aqueles que têm sede querem ouvir a verdade. Então eu prefiro ser verdadeiro do que querer agradar todo mundo, dar tapinha nas costas de todo mundo. Quem está entendendo aqui? Fala com o seu irmão: você não vai agradar todo mundo, meu irmão. Fala com ele aí. Você tem que matar a sede das pessoas. Você precisa ter sede e ter para oferecer para todas as pessoas. Dá uma salva de palmas de Jesus aí. Fala: eu quero, eu tenho sede. Glória a Deus.
Glória a Deus. Em João 7, no versículo 38, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, Jesus disse, do seu interior fluirá rios de água viva, fluirão rios de água viva. Ele diz: olha, aquele que crê em mim, quem crê em Jesus aqui? Rios, põe a mão assim no seu, aqui assim, nessa área aqui da sua barriga e fala assim: do meu interior, fala forte, do meu interior fluirão rios de água viva. Sabe por quê? Fala, porque eu tenho sede de Jesus Cristo, eu bebo dessa água, fala, e eu tenho essa água para oferecer para todas as pessoas. Fala, eu conheço o Alfa e eu estarei diante do Ômega para recompensa das minhas obras. Dá uma salva de palmas a Jesus, dá glória a Deus aí, aleluia. Fala, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Dá glória a Deus aí, aplauda mais alto, aleluia. Em Lucas 19 também, não precisa abrir, também tem a história de um homem rico, só que pecador, Zaqueu. Zaqueu ensina muito. Uma história simples, né? Você já deve ter cantado tanto uma canção que ficou muito conhecida a respeito desse homem de baixa estatura, que queria ver Jesus de qualquer jeito. Ele soube que Jesus ia passar e viu uma multidão, só que ele era baixinho, igual a Déia assim, né? Tem que subir no banquinho e tal, né? Igual alguns aí que eu já vi aqui. Imagina um baixinho, você que é baixinho, você sabe, diante de uma multidão o negócio é complicado, porque tem que ficar, né? Como é que faz? E Zaqueu viu uma árvore, uma pequena árvore, uma figueira brava, acho que o nome é esse, e subiu naquela árvore, ficou esperando Jesus passar. Sabe o que Zaqueu queria ali? Pelo menos ver. Zaqueu tinha tanta sede que ele queria só ver. Só que Jesus chegou. Imagina, o homem está lá, eu quero ver. Uau, é aquele ali que está mudando a vida de muita gente. Jesus parou embaixo e falou: Zaqueu, deixa eu ver se tem Zaqueu aqui hoje. Zaqueu, desce correndo, Zaqueu, porque hoje eu quero estar na tua casa. Meu irmão, hoje Jesus quer estar na tua casa. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Ele conhece todas as coisas. Jesus já via um coração de alguém com sede. Era alguém pecador? Sim. Era alguém que era mal visto na sociedade? Sim. Mas Jesus disse: eu vi sede naquele coração. Talvez Ele está vendo sede nesse coração aí. Ele está vendo sede nesse coração. E aí talvez você está falando assim: eu só queria só mais uma palavra hoje. Jesus está dizendo o seguinte: eu quero muito mais que isso. Eu quero que você vá me leve para a tua casa. Eu quero que você ore diante de Deus todos os dias. Eu quero que você leia, mergulhe no Evangelho, conheça Jesus. E aí sabe o que Jesus falou para aquele homem? Um resumo da ópera: nessa casa hoje entrou salvação. Deixa eu te falar uma coisa, querido, você e sua casa servirão ao Senhor. Você ainda tem pessoas lá talvez que não são convertidas, mas Jesus se apresenta naquela casa através de você. Você tem sede, bebe dessa água hoje, mas chega lá na sua casa, fala: Senhor, eu declaro que meu filho, minha mãe, os meus familiares, os meus vizinhos, todos eles conhecerão Jesus Cristo, o Alfa e Ômega que eu conheço, porque aquele que bebe quer oferecer água para as pessoas. Tem alguém entendendo essa palavra? Tem alguém entendendo? Alguém que tem sede neste lugar? Se você tem sede, você quer beber e você quer levar para as pessoas, dá glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Para finalizar, Apocalipse 22, o verso 10 ao 17. Apocalipse 22, 10 diz assim: disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Fala, o tempo está próximo. Aí ele diz, versículo 11: continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, é promessa dele, ele vai vir sem demora. Ah, mas está demorando, ele já vem, desde o dia que ele foi, ele já está voltando, querido. É nós que não entendemos esse tempo. E comigo está a recompensa que tenho a dar a cada um, segundo as suas obras.
Aí ele diz de novo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. A última chamada é agora, querido. Só que o dia que os santos em Cristo, aqueles que entregaram a vida para Ele, aqueles que tiveram sede durante a vida, os portões estarão escancarados, e a frase que você vai ouvir é: bendito de meu Pai, entre no gozo do teu Senhor. Só aquele que tem sede, dá um glória a Deus aí. Aí o verso 15 diz: fora ficarão os cães, os feiticeiros, outra lista, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a verdade. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, ele diz de novo: venha. A quem quiser, receba de graça a água da vida. Glorifica o nome dele, glorifica, aplauda, dê glórias, fala: eu te amo, Jesus, eu tenho sede, Jesus, eu preciso de ti, Jesus. Vem o louvor: eu preciso de ti. Pode aplaudindo, pode ficando de pé. Aleluia, aleluia. Ele é o alfa e o ômega, e nós teremos encontro com esse ômega. Nós teremos encontro real com Ele. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. O Jesus Cristo que se apresenta como luz lá em Gênesis é o mesmo que nasceu em carne. O verbo se formou carne, o verbo da vida, que é Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Olha o que diz o texto: como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é cheio de graça e cheio de verdade. Ele é graça, Ele comprou você por alto preço, preço de sangue. Mas Ele é a verdade absoluta, e Ele não esconde a verdade de ninguém. Ele te mostra a realidade de quem você é sem Ele, mas Ele também te mostra quem você se torna nele. Você se torna filho de Deus, você se torna filho do Deus Altíssimo. Todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que recebe, todo o que recebe, é dado o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Feche seus olhos, faça uma reflexão da tua vida. Você tem sede mesmo? Busque a presença. Você tem sede mesmo? Se arrependa de pecados. Você tem sede? Entre agora, querido, num nível de adoração profundo, sabe? E um senso de extrema urgência de ganhar outras pessoas para Jesus Cristo. Se você tem alguma coisa para arrepender, arrependa-se hoje. Se você tem alguém que você quer ganhar para Jesus, comece a colocar diante de Deus hoje. Cante essa canção, mas com alegria, com adoração profunda. Eu preciso de Ti, Jesus. Porque tantas pessoas, Pai, estão nos desertos da vida, vendo miragens e achando que essa miragem está saciando a sua sede. Mas, Pai, nós porém cremos em Ti, porque o justo viverá pela fé. Nós cremos, Pai, que as alucinações deste mundo não valem de nada, mas a Tua poderosa palavra nos sacia de toda a sede. Jesus deixou bem claro para nós: aquele que vir até Ele, beber a água dele, jamais terá sede. Eu quero Jesus. Levanta a tua mão e fala: eu quero Jesus. Eu quero saciar minha sede com a presença de Jesus. Fala o Cristo, o verdadeiro Deus. Fala o verdadeiro, fala o Verbo que se fez carne. Nós vimos a sua glória e Ele é cheio de graça e verdade. Fala: nele eu posso todas as coisas. Fala: sem Ele eu sou todo errado.
Fala, sem Ele, eu estou em pecado, mas nele eu sou santo, eu sou livre para todo sempre. Fala, e o justo viverá pela fé. Fala, eu em Cristo, eu sou justo, porque eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Aplauda Jesus aí. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Põe a mão no teu coração e fala, Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca e creio no coração que Tu és o Senhor, Tu és o Salvador. Eu confesso com a boca, crendo que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ao terceiro dia ressuscitou para a minha justificação eterna. Amém. Todos os olhos fechados, eu quero orar por você que crê